Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje o nosso papo é sério, gente. O sucesso da série Adolescência fez muitos pais se perguntarem. E eu me perguntei, será que eu sei o que meu filho faz na internet quando ele está lá no quarto dele, no computador, seja no iPad, no telefone? Será que eu sei de verdade? Brincadeiras entre amigos, que às vezes parecem inofensivas, na verdade, podem ser muito além, né? Muito maior e que coloca a vida das crianças e adolescentes em risco. Olha, eu vou falar que, sinceramente, eu fiquei bastante preocupada. Sempre foi uma coisa que eu pensei, então eu te convido, vamos juntos tentar entender o que está acontecendo e encontrar alternativas para proteger os nossos filhos, as nossas famílias. Roda aí o nosso programaço de hoje. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sou mãe de 2 meninos. E é uma preocupação, porque é uma guerra vencida você tirar eles da internet. Então, assim, uma preocupação real. Você fica tentando minimizar, mas você não sabe o que eles estão fazendo. Seja na sua casa, ou quando vai para a casa de algum amiguinho. É uma preocupação que, até hoje, meu filho tem 14 anos de idade e eu me preocupo o tempo inteiro com isso. Eu tenho 3 pessoas aqui que vão me ajudar a falar sobre o assunto. Eu estou com a Thaís Teixeira. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, Lu? Quanto tempo? Você está bem? Não é, tô bem. Tá cheia de projetos novos. Tá com um semblante super bem. É, tô com um gato, né, amiga? Aí quando a gente tá com um gato... Ah, é verdade. Aí a gente fica bem cuidada, amada. Aí o negócio muda. Mas eu já entendi que a gente tem que se cuidar primeiro, né? Porque os gatos, a gente que tem que... É verdade. Mas tá lindíssima, parabéns. Obrigada, Lu, obrigada. Gostei de te ver. E você é mãe do Bernardo, de 13 anos. Mãe do Bernardo, de 13, da Maria Tereza, de 3 anos, e de Leozinho, de 7 meses. Olha. Então são 3... Saiu tudo daí? Saiu tudo daqui, minha filha. Nossa, amiga. Tô colando o bucho nas costas ainda. De 7 meses? 7 meses. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu ver. 7 meses. Tem certeza, amiga? Aí, ó. Ó, mas então é porque deu tudo certo, foi uma gravidez boa, tudo bem. É, graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho um de 14 também, essa é a idade que a gente se preocupa. Mas você, meu amor, sua forma, eu tava dizendo, coisa. Luciana não fica velha nem feia nunca. A gente é, né? Não tem como, né, Todo gente? Mundo vai envelhecer vai envelhecendo com qualidade. Mas essa idade de adolescência, quando a gente se preocupa muito, a gente não sabe, porque não dá para dominar o tempo inteiro. É preocupante. É preocupante. Né? Acordou, saiu de casa, vai para a escola, a gente já fica com o coração na mão. Já fica monitorando, com certeza. Por mais que a gente tenha responsabilidade, né, com os nossos filhos, mas a gente fica preocupado. O que as outras mães estão fazendo? De que forma elas estão cuidando dos filhos dela, né? É porque acaba que é um entorno. É. Não é só o seu. A criança, você tem que ficar muito ligado com quem que ele está andando. Quem são os amigos, quem são os pais, aonde está indo. Verdade. Porque criança ouve e aprende. Impressionante mesmo. Verdade. Bernardo, por exemplo, né, tem TDAH, é diagnosticado com TDAH e com um leve TEA, né, o nível 1. Então a gente se preocupa com isso também, isso, o transtorno do espectro autista. E aí a gente fica preocupada com bullying na escola, como que ele se vê, né, no meio, entre outras crianças. Então, tudo a gente fica preocupada, porque na cabeça de uma criança que tem esse transtorno, tudo potencializa, né? Qualquer pingo d'água é uma tempestade. É verdade. Então, faz a gente ficar cada vez mais preocupada. A gente se preocupa sempre também, né? Não tem muito jeito. Mãe, pai, a gente nasceu a criança, nasceu a preocupação. É verdade. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu vou falar boa noite para o Juliano Seglia. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, tudo bem. Prazer, mas a gente já se viu aqui, eu acho que você já veio. Já eu veio bastante. Eu me lembro. Sou amigo de Isaías, seu personal. Sim. E você foi pra fazenda e você tem 2 meninos, Theo e Léo, é isso? Theo e Léo, o Theo tem 14 e o Léo tem 15. A idade do meu, 14. Exato, é uma idade já meio quase homem, né? Já conversa. Eles acham, a gente não, porque com 14 ainda tá longe. Eu fico chamando de criança ainda, não gosto criança ainda, 14 anos ainda é criança. Que bom que é criança. Porque uma vez que cresce, não volta para trás. Sim. Mas eu acho que essa é uma idade muito perigosa. Porque eles estão se descobrindo, acham que são adultos e não são. E às vezes são suscetíveis a vários tipos de atitudes, de vendo outras crianças fazer alguma coisa que eles às vezes se identificam, dá medo, né? Eu acho que essa idade que tem nossos filhos, essa geração já começou com o negócio do celular, a gente já tinha essa dúvida lá atrás, né, Lu? Nossa. A gente já ficava, meu Deus, e aí, esse celular aí, como é que é? O que tem dentro? É o mundo. Exato. Então, lá de trás, não é recente, esse tema é antigo já, né? Só que agora veio em voga, até pela série, né? E realmente me assustou, realmente. Primeiro capítulo eu fiquei passando mal, assim, falei, meu Deus.
E eu senti de cara que aquele pai não tinha conversa com o filho. E uma coisa que eu sempre tive com os meus filhos é um papo reto, papo de amigo. Sim. Sabe? Eles fazem mais bullying comigo do que eu com eles. Então, assim, eu acho que a conversa ali faltou de cara. Porque em qualquer situação, na minha opinião, a gente tem que ter a transparência. Tem que estar olhando. E eu, os dois são atletas profissionais de base de futebol. Mas eu trouxe o esporte para combater um pouco do porque celular. Tira um pouco as outras distrações e também ocupa o tempo. Sim, sim. Porque, na realidade, quando a criança está com o tempo, né, ocupado, mente ocupada é ótima. Verdade. Exatamente. Eu vou falar boa noite para a Fernanda King, ela é neuropsicóloga e dona de uma escola também, não é isso? Sim, sou neuropedagoga, sou uma professora. Desculpa, neuropedagoga. Mas está tudo ali, Luciana, está tudo ali interligado. A gente tem que fazer um pouquinho de tudo, especialmente sendo dona de escola. Hoje a escola, ela ocupa muitas vezes o lugar que a família deixa ausente, o lugar que a família deixa vazio. Tem sido, talvez erroneamente, ocupado por um professor, né? Então, essas crianças que às vezes se veem muito sozinhas, elas têm na escola ali um porto seguro. E a escola acaba orientando a família também. A escola tem ocupado um papel muito grande e talvez isso deixe os professores exaustos, né? Do jeito que estão. E eu também sou mãe da Pietra, de 12 anos. 12 anos. 12 anos. De adolescente aqui. Todo mundo aqui no mesmo bar. A gente, no final do programa, se abraça para chorar. Todos na mesma luta. Todos na mesma luta e tentando entender as mudanças do mundo. Porque na nossa adolescência era um mundo que agora mudou. É porque aquele mundo virtual que parece que não existe, existe muito forte para quando você é adolescente. É um mundo que está acontecendo intensamente para eles. Então, é dentro do iPad, a gente talvez o adulto não entenda, mas para eles é uma coisa muito forte, muito viva, com várias experiências, com bullying, com coisas inacreditáveis. Para a gente, talvez não estamos vendo o mundo, porque não está ali, mas para eles está. Bom, a gente vai falar agora da Sabrina. A Sabrina começou a perceber que a sua filha não saía do quarto. Ela ficou bem desconfiada e começou a investigar os celulares, né, as telas. Simone Garuti foi conversar com essa mãe que deu dicas de como proteger os seus filhos dos perigos da internet. Coloca aí. O jogo da baleia azul propõe desafios aos adolescentes que sugere até suicídio. E muitas vezes os pais não imaginam que os filhos estejam fazendo. Por isso nós estamos aqui com a Sabrina. A Sabrina, muito obrigada por essa entrevista. A Sabrina, ela tem uma filha de 19 anos, um filho de 12. E em 2017, a filha, então, com 11 anos, começou a se isolar, Luciana. Isso chamou a atenção da Sabrina. Sabrina, conta pra gente, o que você notou de diferente na sua filha nessa época? A Giovana, né, minha filha, que hoje está com 19 anos, ela era uma menina muito mais tímida. Certo. Né, do que até as adolescentes da idade dela. Então, eu comecei a ficar preocupada, porque ela tinha um celular, eu deixava o celular com ela, pois trabalhava o dia todo, né? E aí eu vi que ela não era uma menina muito sociável. Comecei a ver que realmente estavam surgindo desafios, essas coisas que vinham... Antigamente não tinha rede social como tem hoje, né? Sim. Então eles recebiam por WhatsApp. Graças a Deus, né, eu procurava controlar controlava tudo dela, coloquei bastante a minha filha em esportes, né? Ela já fazia esportes, eu comecei a preencher o tempo dela com outras atividades. Quais medidas você tomou? Eu olhava sempre o celular e comecei a espelhar o celular dela. Entendi, ou seja, tudo que ela faz, você tem acesso? Eu tenho acesso. Eu tenho um filho de 12 anos, né, que hoje, com as redes sociais, ele tem acesso a muito mais coisas, né? Principalmente jogos online. Mas hoje eu tenho aplicativos que você corta, né? Que você olha quanto tempo ele joga, qual jogo que ele tá, qual jogo que ele baixou. Então eu procuro controlar hoje com aplicativos e também faço espelhamento do celular no meu. Você precisa ficar atento, precisa conversar com o seu filho. Eu não digo que eu sou uma amiga, porque eu sempre falo isso pra eles. Eu não sou amiga de vocês, eu sou a mãe de vocês. Só que eu sou a pessoa que mais ama vocês. Então, vocês precisam confiar em mim. E aí, nisso, outra coisa que eu acho muito legal que eu faço também é trazer os amigos para casa, levar os amigos para passear, porque nisso você começa a escutar conversas, o que eles fazem. Eu acho que nós precisamos realmente começar a se preocupar com a vida dos nossos filhos, se responsabilizar pela vida dos nossos filhos, não terciarizar essa educação.
Então, você tem essa autoridade para você realmente colocar aplicativos, entrar em contas de rede social, você ter isso no seu celular também. Controlar. A criança ela precisa ser controlada. Quem tem a responsabilidade maior sobre a vida dela é o adulto. Eu assino embaixo. Eu acho que eu também não sou amiga do meu filho. Eu sou legal, eu sou incrível, mas eu sou mãe dele. Os amigos em casa, fazer o máximo que der para trazer para perto, né? Porque quando o filho te coloca num pedestal ou tão longe, aí acaba não dividindo. Mas eu acho que ali é bom. Eu deixo meu filho na sala, ele fica bravo, mas o jogo fica na sala. Primeiro, se você perde a criança. A criança está enfurnada lá naquele quarto, jogando. Segundo, que realmente tem que ficar de olho. Rede social, às vezes a criança está sofrendo bullying, você tem que estar muito observando o comportamento, né, doutora? Sim, porque a criança dá sinais. O que eu achei mais correto na fala dela foi, eu percebi a mudança de comportamento. Muitas vezes os pais me perguntam, o que eu tenho que estar atento? Mudança de apetite, mudança de sono, isolamento, não querer ir para a escola. Sintomas ali que podem ser desde uma depressão até outros casos mais graves que a gente tem visto por aí. Então, essa atenção e essa presença são insubstituíveis, são a essência da família. É estar presente na vida dos filhos do jeito que puder, cada um na sua realidade. Eu acho que o que ela falou é verdade. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, não dá para terceirizar. Você teve o filho, é a sua responsabilidade. Ele espera isso de você, não de outra pessoa. Eu acho que, inclusive, realmente entra muita culpa dos pais, né? Daquele lance de deixar o celular, é mais fácil para ele. Sabe? Aí ele tá num restaurante, ele não quer dar aquela atenção, deixa ele lá com o celular ali e tal. Só que isso vai se tornando um hábito. Nem leva a criança. Exato. Aí vai se tornando um hábito, e isso em 10 anos é um grande problema que ele causou ali, né? Então, assim, de hábito vira vício. Não é? E o pior é que começa realmente de criança, acaba virando uma cultura, né? Parece que os pais têm preguiça, não têm tempo de qualidade. Aí o filho começa lá a se espernear, a chorar. Coloca ali a Peppa, coloca não sei o quê, coloca um vídeo, coloca... E aí a criança vai ficando já acostumada e todas as vezes, né, que ela é acalentada, ela é atendida dessa forma, o cérebro dela já está totalmente condicionado àquilo. Você sabe que eu sempre penso uma coisa. Os filhos, se você fizer essa conta, ficam com a gente tão pouco. Eles nascem, com 18 anos, vamos combinar que normalmente meio que tem a vida deles. Então, na época que eles... Criancinha, com 8, 9, 10 anos, que começa a ser uma criança mais... uma pessoa maior que consiga... Você fica com eles o quê? 10 anos de... São 12 verões, 12 primaveras. Eu penso nisso. Só isso. Eu penso nisso total. A infância só dura 12 verões, pensa nisso. O meu tá com 14, eu fico assim, bom, daqui a 4 ele já não vai querer mais passar no novo comigo, não vai querer mais... Então, a gente que perde, não são eles. A gente que tem filho que gosta, aproveita teu filho, dá tempo de qualidade. Uma vez você observa a criança, você sabe o que está acontecendo. Fale sobre bullying abertamente em casa. Eu sou muito dessas. Olha você com seus 2 filhotes, que lindos. Cara, eles treinam comigo, eles fazem tudo comigo. Hoje eles estão... O único esporte que eu nunca soube jogar é futebol, eles estão no futebol. Mas eu, quando eles eram crianças, né? A gente morava no Rio. São crianças ainda. Ainda são. Eu criei o lance do pai atleta. Então, eu levava eles pra rua, sem celular, sem nada, e criava desafios lúdicos. É isso. Desafios simples, assim. Lá na praça, adora, né? Não sei o quê. E vou te falar que deu certo. Eles gostam. Deu certo. Foram 10 anos, aí eu me separei. Quando eu me separei, ficou mais difícil. Por quê? Porque eu fiquei longe, eu não tenho mais aquele contato diário que eu tinha. Mas é porque eles não moram em São Paulo? Eles moram no interior, em Itu. Entendi. Então eu vejo, eu gostaria de ver todos os dias como eu tive essa experiência de 10 anos. Sim. Então eu acho que isso ajudou muito, porque hoje eles ficam no celular, mas eles não são dependentes do celular. Sim. Então o esporte ajudou demais. Mas fim de semana eles vão com você? Vão comigo. E aí o celular acaba... porque aí eu faço valer cada segundo. Tem que entreter a criança. Exato. Eu crio... A gente vai jogar futebol. Tem um monte de coisa pra fazer. Desenha, joga coisa, tem Lego, tem... criança gosta. Não é questão de dinheiro, sabe, Lu? É questão de criatividade. Você pode criar mil desafios, entreter seu filho, mas como você falou, né, tem que querer, né? O pai e a mãe tem que querer. Guardar o tempo e participar mesmo. Eu sou viciada nos meus filhos. É o que ela falou, são poucos anos que a gente tem, são poucas férias. Daqui a pouco cresce e vai. E como você fala com eles? É tipo amigão ou mais pai? Pai jovem? Eu confesso que eu sou meio amigão. Então, assim, eu tenho poder de comando, eles têm que me respeitar. Então, sempre foi assim. Então, eu olho, já sabe e respeita. Agora, eu procuro, assim, eles no futebol,
tem muita já menininha, já tá não sei o que lá, aqueles papos ali, e eles são meio tímidos para falar. Então, o que eu faço? Eu forço, não sei se eu estou certo, tá? Mas assim, eu jogo os temas mais até picantes, eu sei que não é a hora, mas eu jogo, porque eu quero que eles falem primeiro comigo. Eu quero que eles tenham liberdade para um dia chegar, pai, tá rolando isso, pai, tá rolando aquilo. Porque ali ele tem liberdade de me contar qualquer coisa. É isso que eu batalho, não estou dizendo que eu vou acertar, mas é isso que eu acredito. É o que eu te falo que eu assisti na série e senti que faltou aquele lance do pai com o filho. Eu queria muito que meu filho chegasse para mim e falasse assim, pai, fiz M, errei. O que a gente vai fazer? Tô do seu lado. Errado ou certo, eu tô do seu lado. Vamos aí. Não é? Porque se ele não tem a liberdade de contar para o pai o que ele errou, com certeza. Quem que vai contar? Entendeu? Fernanda? Eu vejo uma grande desconexão. A gente está muito conectado à internet. Cada pessoa da família você vê sentados à mesa, Nossa, muitas vezes, cada um com o seu celular. Eu falo, vamos juntar é o que você todo falou mundo. do restaurante. Para que foi? Então não leva. Já viu o casal? Um sentado de cada lado da mesa. Nossa, e cada um com o seu celular. Para que saiu para jantar? Qual é o tipo de todos no WhatsApp? Então, as pessoas estão muito conectadas à internet e desconectadas entre si. Você falou que os 10 anos que você viveu com os teus filhos, você se conectou a eles. Então, isso é essa relação de confiança, de entrega, que talvez você não precise olhar, como a moça do vídeo, né, a entrevistada falou, que ela olha tudo. Eu, particularmente, não gosto disso, não gosto que façam isso comigo, não faço isso com a minha filha. Mas aí, cada um cria do seu jeito. Ninguém aqui tem que ficar ditando regra dentro da casa dos outros, né? A gente dá aconselhamentos, a gente diz o que a ciência fala, o que a pesquisa comprova. Mas eu acredito que se você criar a conexão real e a confiança, tem a base para tudo. Tem que ficar de olho, né? Sempre de olho, sempre por perto. Eu vou te falar que eu tô assim, é o que você fala, eu tô aqui, também. ó. Eu tô aqui. Eu tô bem de olho. Ô Lu, só abrir um parênteses, eu acho muito difícil a gente competir com a tecnologia. Estou espelhando o celular. Cara, você cria um aplicativo, já, no outro dia já criaram um que derruba aquele aplicativo. Como que a gente vai competir com a tecnologia? Como é que você monitora, Juliano? Eu monitoro assim, eu tenho, obviamente, a conta do Instagram deles no meu. Eu tenho também. Eu tenho, mas eu sei que eles têm conta a mais. Eles criam uma outra conta. Mas será que criam? Por exemplo, Sim, o meu não liga muito. Hoje todos eles têm uma conta para a família ver e uma outra conta que são só os amigos. Eu acho que eu estava muito ligado no Instagram, eu tenho no meu celular, mas ele fica no TikTok e tem mais gírias tempo. para essas contas, tá? Essas contas têm umas gíriazinhas que eles têm uns nomes que eles falam entre eles, o que é a conta da família, o TikTok, que é... você pode procurar qualquer coisa. Outro dia eu vi meu filho procurando umas coisas e falei, mas o que é isso? Gente, às vezes quando eu pego lá para ver o que ele tá vendo, porque acaba que você vê, né, o feed. Mas eu acho que é muito mais importante a conexão com eles, ensinar o certo e o errado, do que ficar só monitorando, porque se não sabe qual é o certo e o errado, acaba que uma hora vai fazer o errado e não vai nem saber que é errado, entende? Lu, eu li um estudo que eles compararam, chama cocaína digital. Que é o quê? Eu chamo de chupeta digital, né? Eu não sei se fui eu que criei esse termo. Não tem nem chupeta. Não, a criança chorou com 2 aninhos, você falou disso. Dopamina total, né? Mas é isso, a criança não tem a chance de criar... Exato, a criança não tem a chance de criar o controle inibitório. Quando ela vai começar a desenvolver essa capacidade de se acalmar, de se autorregular, o adulto tá com uma tela na cara da criança. Fora que faz mal, né? Pro olho, faz várias coisas. Tudo. Mas esse estudo, ele comparou que esse hábito de consumo de conteúdos rápidos, assim, é a mesma região do cérebro do que a pessoa que é viciada. Eu vi. Porque é muito estímulo, é uma coisa assim muito rápida. Depois a pessoa começa a ficar realmente sem capacidade de paciência, que é uma coisa que na vida a gente vai aprendendo cada vez mais, a tal da paciência. E os professores sofrendo na escola, porque a criança não concentra mais. No caso do filho dela, que é neurodivergente, ainda é mais delicado, porque pode sofrer um bullying. Você acha que a criança não tem maldade, talvez o outro pai não ensina tão bem. O nível de concentração também a gente sabe que é menor, né? Uma criança que é neurodivergente, nunca ele vai conseguir acompanhar o mesmo raciocínio, o tempo dele é totalmente diferente. É um tempo diferente. Totalmente diferente, né? Por exemplo, o meu filho, ele faz prova adaptada, é outra camada, né? Não que ele seja diferente, é outro ritmo. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante pontuar, Juliano, falando da questão, né? Pai solo. Tem muitas mães que, assim como eu fui muito tempo mãe solo do meu filho mais velho, né, do Bernardo,
às vezes acaba terminando um relacionamento e fica aquela coisa, um para um lado, outro para o outro. É bom, né? E eu acho que a gente, nesse momento, tem que deixar totalmente o egoísmo, porque a figura paterna, gente, nunca, a mãe ela pode ser 100%, ela pode ser dedicada do jeito que for, ter tempo integral para o seu filho. Mas, Lu, é Cada um tem seu impressionante. papel. Sim, claro. Meu filho, né, o meu esposo, nessa câmera que eu tô, né? O meu esposo, né, depois que a gente casou, o Bernardo é o filho mais velho. E, assim, é totalmente diferente. O rendimento, a produtividade de Bernardo, ele se sente totalmente pertencente. Né? Então, ele ficou muito tempo sem ter esse contato da figura masculina. Então, por mais que a gente tenha moral, por mais que a gente tenha postura, cobre, o homem intimida muito mais. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente tocar nessa tecla para que, quando os relacionamentos, né, não perdurarem, que os filhos não fiquem nessa sinuca de bico, né? Eu sou suspeita, eu sou muito amiga de todos os pais dos meus filhos, assim, moro do lado, não fico contando horas dos dois. Porque eu acho que a criança precisa disso. Precisa disso. Então, quer ir lá, vai, quer ir pra cá, vai. Diariamente você fala com o pai de filho. Os dois. E em algum momento isso vai... E eu acho que é obrigação dos adultos, esse negócio de pai e mãe brigados. Eu, Luciana, acho uma vergonha. Você teve filho com... Claro, não é tem, verdade? Sofre a não tem criança. como, ex-pai, ex-mãe da Criança não tem nada a ver criança. com isso. E a criança sofre, Luciana. E Eu lá na acho. adolescência, quando a gente tá com nossos filhos aí, 12, 13, 14 anos... Gente, é uma fase muito difícil. Aí vem os traumas lá da infância. Precisa se unir, né? Eu acho. E é o exemplo que você dá. Você tem um relacionamento, tem um filho, e aí? Eu acho que pra mim, eu sou muito amiga dos pais, porque não existe isso. Não existe ex-filho, né? Não tem. Pra mim, é um time ali. Faça você, se vira nos 30. Olha, infelizmente, no último domingo, dia 13, olha isso, gente. Uma menininha de 13 anos. Desculpa, ela tinha 8 anos. A Sara Raíssa, de 8 aninhos. Ela morreu, gente. Veio a óbito. Após participar de um desafio das redes sociais, gente. E eu vou falar que não é um caso isolado. É inacreditável que isso ainda que aconteça, uma tragédia dessa magnitude. Coloca aí. Gente, primeiro é o seguinte. Eu queria mandar um abraço, meus pêsames para o Cássio, para Maria Eduarda, os pais da pequena Sara. Eu sinto muito, nada que eu fale ou que alguém fale, eu sinto de verdade. Porque imagina isso, você tem uma filha lindinha, perfeitinha, assim, o amor da sua vida, e ali, de repente, por uma coisa absurda, por um desafio absurdamente hediondo, você perdeu a sua filha. Quer dizer, a sua vida, porque um filho é nada mais que o nosso futuro. É uma coisa assim que eu se pensar muito, eu começo a chorar aqui. Alguém aqui sabe dessa história de um desafio? Parece que tá rolando isso. Vocês já ouviram falar desse desafio? Fernanda, parece que a menininha fez alguma coisa com desodorante, ficava inalando, uma coisa que alguém pediu para fazer. Não é a primeira horrível. Morte por esse motivo. E saíram outras notícias aí recentes de comunidades que obrigam a criança ou o adolescente do outro lado da tela, ao vivo, a se automutilar. Começa a fazer um bullying, né? Se você não fizer isso... Eu vou tem essa foto sua aqui sem roupa, eu vou expor você. Não vai é um fazer desafio uma novo. Isso aí não é um desafio novo. Tinha a Baleia Azul, não tinha? Teve esse. Então, assim, é cíclico. Cada hora é um. Dessa menina foi esse, mas poderia ter sido um nome novo para perversão. Exatamente. E eu acredito muito que a gente precisa também, acima de tudo, além da conexão que a gente conversou, fortalecer a autoestima das nossas crianças e adolescentes. Sim, isso explicar. É muito importante. Explicar, ter conversas abertas, mas principalmente não culpar, não culpabilizar a família nessa hora, porque você vê os julgadores de internet. Nossa, que loucura. A primeira coisa que fazem é julgar os pais sem ter o menor conhecimento da causa. E eu acho que a culpa que esses pais vão sentir para o resto da vida já é suficiente. Com certeza. Ninguém precisa colocar mais culpa do que eles mesmos já estão sentindo. E não necessariamente foi ausência, tá? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Olha, nos últimos 10 anos, 57 crianças já vieram a óbito por
esses desafios estúpidos. Eu acho que é uma coisa a ser conversada com as crianças também, explicar que essas coisas acontecem, explicar que às vezes eu falo pro meu filho assim, meu filho menor, né, Lorenzo, você tá brincando, você acha que... Como é que você sabe que é criança? Às vezes não é uma criança. Ele para pensar, filho, a pessoa falando com você, talvez não seja uma criança. A primeira coisa, eles não desconfiam, não tem maldade. Até você explicar, não tem malícia. Tem que explicar, talvez não seja uma criança, pode ser um tarado, pode ser uma pessoa... Você tem que falar sobre essas coisas, claro que de uma maneira mais, doce, mas eu falo tudo. Aquela coisa que a gente falava antigamente, não fala com estranhos. Só que você estava falando com estranhos na internet. O tempo todo. O tempo inteiro. Outro dia eu vi meu filho, não tem muito tempo, falando com uma pessoa. Eu falei, filho, mas quem é? Ele falou, eu falei, mas como é que você sabe que é criança? Tipo, e aí? Eles não têm essa maldade. Não, são jogos em série que são, assim, desperta muita agressividade, né, doutora? Tá hora eu vejo meu filho... Logo quando surgiu o Free Fire, gente, eu fiquei desesperada. Eu disse, não, o Free Fire é do cão, meu filho. Você não vai brincar disso, não. Eles ficam brigando. E eles brigam com a gente. Eles brigam, eles ficam muito agressivos. Então aquilo ali manda estímulo totalmente errado para mente todo mundo deles. brinca. E quando a gente deixa muito clara a identidade do nosso filho, quem eles verdadeiramente são, eles não vão cair nesses desafios. Sim. Quando eu falei que isso não é um desafio, não é uma trend nova, há 3 anos atrás, a funcionária de um salão que eu frequentava, o filho dela de 6 ou 8 anos, ele morreu nesse mesmo desafio. Ela estava trabalhando, quando ela chegou em casa, ela viu o filho. Então, assim, é desesperador, né? Então, a gente precisa, Lu, estar muito atenta. Eu sou da internet. Sim. E eu sei que é uma terra, é uma comunidade ali, onde tudo pode, tudo vale, né? E muitos pais estão trabalhando, às vezes não estão nem em casa. Porque as pessoas ganham a vida e às vezes estão em casa e não sabem o que está fazendo também. Porque muita gente trabalha. Mas a gente não... Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe tem noção de verdade do que o filho está fazendo toda hora. Então é muito mais sobre o embasamento que você dá para a criança para quando você não está perto. Porque não é toda hora. E acontece, mas eu digo, às vezes as pessoas estão trabalhando. O pai e a mãe não pode estar ali vidrado 24 horas. Tem que ganhar vida, tem que... Então, como é que faz isso? É o famoso criar para o mundo, né? É isso, porque os pais têm, para o mundo. E o mundo hoje, muitas vezes, está dentro do quarto. É isso. Eu acho que você comentou algo que é importante, que, por exemplo, assim, a gente que trabalha também com mídia social, a gente que sofre com hater, a gente que já é adulto, a gente sofre com hater. Imagine uma criança que não tem nada, não está desenvolvida ainda. Estrutura psicológica para isso, se a gente né? sofre, já entrei um dia, chega surtado em casa. É horrível. Então, se a gente não tem essa noção, a gente tem que saber que eles não vão ter também. Ô, Fernanda, por que a agressividade cresceu tanto Perfeito, no âmbito escolar, a violência? Tem um livro que se chama A Geração Ansiosa, eu faço propaganda gratuita, inclusive esse autor ele devia me comissionar, porque eu já vendi milhares de livros. A Geração Ansiosa, ele explica tudo isso, Luciana. E uma pesquisa que saiu agora recente revelou que de todos os males que as telas e as redes sociais vêm causando para crianças e adolescentes, o pior é a agressividade. As taxas de agressividade altíssimas. Por quê? São jogos que incitam violência. E só o fato de você ficar o dia inteiro, como você citou aí da comparação com a droga, o dia inteiro ali vidrado, isso já mexe com a estrutura do teu cérebro. Então, esse livro ele vai mostrando, através de milhares de pesquisas científicas, reais que fizeram com crianças, com adolescentes, o quanto essa geração está ansiosa, mais agressiva, o quanto as redes sociais mexem com a autoestima das meninas, especialmente, porque a gente tem essa coisa da comparação. É um livro, assim, né, fantástico, que eu recomendo demais para quem é pai, mãe, quer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que a tela causou no nosso cérebro. Porque causou A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou maravilhoso. Comprar. E uma coisa interessante é que a gente não tem noção, porque era numa outra época, era diferente. Era um outro tipo de jogo, era um outro tipo de tela. Então, a gente tem que realmente ter embasamento para poder entender o que eles estão vivendo, né? Estamos de volta e é o seguinte, com o sinal vermelho apitando, os pais estão revisando a forma com que se relacionam com seus filhos. Nas redes sociais não se fala em outra coisa agora. Eu sou muito ligada nesse tipo de coisa. Tem que prestar atenção na criança. Coloca aí. Nossa, tenso isso, hein? Eu vou falar boa noite para ela, a pesquisadora Michele Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Luciana, tudo bem? Tudo bem, boa noite, querida. Todo mundo que está no Super Pop. Obrigada pelo convite para a gente falar desse tema tão urgente
Muito obrigada a você. Tenebroso e necessário. Michele, é uma coisa bem tensa, as palavras pesadas que você usou para a gente entender. Extremismo online. Uma coisa, assim, impressionante, porque essa vida que eles têm dentro do computador é muito real, é muito contundente e muito agressiva, muitas vezes. Luciana, não existe mais diferença, na verdade, do mundo offline para o mundo online, tá? Essa linha já se quebrou já há muito tempo. Não tem mais essa distância que a gente tinha antes, eu tinha ideia, a sociedade tinha ideia do que o que acontece online não chega no mundo offline, isso já se perdeu há anos, tá? Hoje a gente lida com um cenário onde são mais de uma dezena de subculturas online nocivas, literalmente extremistas violentas, tá? Outras que são dedicadas ao terrorismo, e quando eu falo terrorismo é de planejamento de fato de atentados de grande escala, sempre focado no recrutamento e radicalização de jovens, principalmente, e adolescentes. Nós temos grupos com inspiração que se influenciam, são redes transnacionais que operam online, tá? Não existem mais fronteiras físicas, nem para o ódio, nem para a violência, nem para práticas criminosas, né? Então a gente tem subculturas atuando no Brasil, tá? Que se influenciam por redes transnacionais que são orientadas pelo satanismo, neonazismo. Ai, que loucura. É porque o alcance é maior, né? O alcance é maior. O alcance é muito maior, né? Primeiro que a gente não tem mais as fronteiras físicas há muitos anos. A gente já está na terceira onda, da terceira fase de radicalização. Sim. Online. E além da gente não ter essas fronteiras físicas, quem posta, um menino que posta alguma coisa aqui na Bahia, eu estou falando da Bahia, alguém dos Estados Unidos consegue ler aquele material na mesma hora. Sim. E outro da Finlândia também. E um terceiro da Austrália, e um quarto do Japão, e um quinto de outro país, de outro estado. E eles se comunicam, se intercomunicam, pegam práticas, adotam emojis, adotam uma linguagem de nicho específica para cada tipo de cultura. E na realidade é uma linguagem deles, né? Que as crianças acabam caindo muitas vezes. São linguagens de nicho, né? Que no estudo do extremismo a gente chama. Cada subcultura tem suas linguagens, suas particularidades, né? Eu queria entender uma coisa. É verdade que esses recrutadores agem de maneira tão silenciosa que até os pais mais atentos têm dificuldade de notar o que está acontecendo com seus filhos? Às vezes os pais estão atentos, mas mesmo assim a gente não tem essa perversão, essa maldade. E os pais não têm nem noção, por exemplo, da perversidade do sadismo que alguns adolescentes podem chegar e chegam, tá? Online. Eu imagino. Porque as plataformas propiciam muitos espaços seguros para agentes maliciosos. Às vezes não é nem a intenção da plataforma, tá? É o próprio design do produto da plataforma que proporciona determinadas funcionalidades e cria esses espaços seguros. A gente, por exemplo, pode citar um dos que a gente tem tido mais problemas, embora seja uma plataforma colaborativa, é o Discord, né? Nossa, eu nem sabia que meu filho sabia o que era, perguntei para ele hoje. Ele falou, eu não tenho, mas... Todos os adolescentes sabem o que é Discord, gente. Fiquei horrorizada. Todos. Eu não tinha noção, olha isso. E eu acho que eu sou uma pessoa super conectada. Ele falou, mãe, eu não tenho, mas eu sei. Eu falei, tô ligada nele agora. Mas olha, até para tranquilizar um pouco os pais, o Discord ele não é uma plataforma específica para esse tipo de conteúdo, tá? Ela é mal utilizada, existe uma mal utilização por esses agentes maliciosos, né? Adolescentes radicalizados, geralmente essa radicalização, inclusive, é horizontal, tá? É um adolescente radicalizando o outro, às vezes um consegue um status intragrupo maior, seja pelo sadismo, seja pela violência que ele pratica, porque ele está dando cargos que existem dentro do Discord, da plataforma. Cargos? Porque são dinâmicas da própria plataforma, né? Que é uma plataforma gamer, na verdade. Entendi. E aí, mas assim, não são todos os servidores. Então não significa, por exemplo, que pelo seu filho estar no Discord, ele automaticamente está em um desses servidores nocivos. Não funciona assim, tá? São servidores nocivos específicos. Geralmente eles chamam entre eles de panelas, né? Eles promovem eventos muito violentos. Que loucura. Ao vivo, que são transmissões ao vivo. As pessoas se machucando, fazendo coisas...
São coisas muito pesadas. Eu não sei se talvez pelo horário eu já posso até mencionar. Né? Eu tô curiosa, já tá né? quase meia-noite. Mas falar, de leve. Desde incentivo à automutilação, em cortes profundos, tá? Especialmente meninas, cortando o nome dos donos, dos servidores, dos administradores do grupo, na própria pele. Nós temos muita violência extrema contra animais, muito incentivo ao abuso sexual infantil. Isso tem crescido, isso é um alerta para a sociedade, tá? Está crescendo entre os adolescentes a instrução, um incentivo para que eles abusem dos irmãos menores, gravem, comercializem o conteúdo. E planejamento de atentados, planejamento até de violência intrafamiliar, tá? Matar pai, matar mãe, que matar horror, irmão. Gente. Tem um termo que ficou popularizado nos últimos tempos, é incel. O que quer dizer isso? O incel é uma das subculturas que nós temos, tá? O incel, ele surge ali nos anos 90 a partir de uma menina, na verdade, não de um menino. Ele faz parte do que a gente chama de manosfera, que é uma rede bem ampla de subculturas ligada a questões de direitos dos homens, misoginia violenta. Eles usam muita autoajuda para poder pegar esses meninos, principalmente, né, muito novos. E o incel, especificamente, são celibatários involuntários, ou seja, eles desejam, Luciana, ter um relacionamento afetivo, eles desejam ter uma vida afetiva, uma vida sexual, mas eles não conseguem, não têm uma fase, talvez. Social, sabe? Eles não conseguem, às vezes eles estão sofrendo bullying, às vezes, e eles são capturados dentro por discursos que pegam essas aflições, ansiedades, angústias, né? Porque o adolescente está vivendo aquilo. Contra mulheres, o adolescente vivendo aquilo não sabe que aquilo vai passar, né? Aquele momento quer dizer que é a vida dele inteira. Isso, exatamente. Não consegue ver, eu não arrumava um namorado porque ele tinha 1,75 m com 13 anos. Mas isso vai passar. O problema é se você tem já uma natureza violenta ou ninguém para te dar o respaldo. Ele precisa se sentir importante, Sim. Ele precisa se sentir amado, desejado. Autoestima. Ele está numa fase de descoberta do próprio corpo, dos próprios desejos. Sim. Então, é vulnerável pela própria idade, pela própria condição da adolescência. Sim. Só que acontece o seguinte, nesses ambientes, quando você está inserido em subculturas onde a violência extrema é constante, onde o discurso odioso é constante, a desumanização é constante, dessensibiliza essas crianças e muda o mindset desses meninos e meninas, tá? Então, o que a gente tem de pesquisa hoje, anteriormente, só para vocês terem uma noção do cenário que a gente enfrenta, anteriormente no Reino Unido, se levava mais ou menos 2 anos para uma pessoa se radicalizar a partir do primeiro contato com material extremista. Hoje, essa radicalização caiu para até 1 mês, 1 semana. Que loucura. Já podem estar planejando um atentado. Que loucura. Entende? Nossa, Michele, fica com a gente. Coisa. Eu preciso mostrar uma matéria, mas fica com a gente, não sai daí. Em 2022, o jovem Henrique, de apenas 18 anos, invadiu uma escola em Vitória do Espírito Santo. Ele estava munido com bombas caseiras, facas e bestas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Simone Garuti conversou com a mãe de Henrique. Adriana, vamos assistir. Em 2022, um jovem de 18 anos invadiu uma escola no Espírito Santo, portando 9 facas e 59 flechas. A Adriana quer ter a identidade preservada, pois ela recebe algumas ameaças. Adriana, muito obrigada por essa entrevista. Eu quero saber como que era o comportamento do seu filho. O Henrique, ele teve uma vida, vamos dizer assim, normal até uns 10, 12 anos mais ou menos. Quando ele entrou nessa escola, ele começou a ficar mais introspectivo, mais dentro do quarto, internet o tempo todo, celular. Até que naquele dia você recebeu uma notícia de que seu filho havia invadido uma escola, a escola a qual ele estudou, né? E ele, por sorte, foi contido por alguns funcionários, né? Mas ele poderia ter feito alguma coisa bem pior. Como é que você recebeu essa notícia, Adriana? Quando a minha sogra me ligou dizendo que ele havia sido preso com faca, realmente assustada. Você fica em choque, né? Em ver aquilo tudo assim, você não acredita que aquilo está acontecendo com você. E depois que você conversou com ele, depois que ele foi preso, claro, você deve ter tido uma conversa, o que ele te disse, Adriana? Por que é que ele resolveu tomar essa atitude, invadir a escola a qual ele tinha estudado?
Ele falou que ele sofria bullying nessa escola, que ele tinha raiva dessa escola, que ele queria difamar a escola. Tente perceber essas nuances de comportamento dele. Olha, me doeu aqui, tá? Ô, Michele, está com a gente? Tô sim. Michele, você acompanhou esse caso. E é uma coisa inacreditável. Eu vi a mãe desesperada, mas isso é rápido? Porque em que momento que esse menino se perdeu? Eu não vou julgar porque eu não estava lá, não sei. O que você pode me dizer sucintamente desse caso? Então, esse caso eu acompanho desde o início. Eu conheço já a Adriana, ela me procurou desde 2022, logo após o atentado, porque ela queria entender o que o filho dela tinha feito, por que tinha feito. Né? Uma família amorosa, não faltou dinheiro, não faltou nada do que as pessoas imaginam. E a radicalização do Henrique foi online, né? Foi online, durou mais de um ano, mais ou menos. Eu tenho pegadas digitais dele no Discord ainda, em servidores do Discord. Ele se comunicava com outros adolescentes, e um deles específico aqui da Bahia, que cometeu um atentado. Esse atentado com vítima fatal, o daqui, de 14 anos apenas, tá? O daqui, eu tenho pegada digital dele já, o início da radicalização dele de um ano antes, ou seja, aos 13. Né? O daqui matou uma aluna cadeirante que não conseguiu fugir na hora do atentado. E o daqui deixou um manifesto, né? Um manifesto terrorista de cunho neonazi, totalmente radicalizado. Ele também afirma que ele foi radicalizado online, o de 14 anos. Como é que começa esse assunto, gente? Pega o momento que a criança está vulnerável, que sofreu um bullying, que está com raiva. Às vezes eles estão numa comunidade de jogo, às vezes eles veem um meme, às vezes eles veem um discurso antissemita e acham que está certo odiar judeu e aí começam a pesquisar. Às vezes é a partir da misoginia violenta online. Então são muitas portas de entrada que nós temos, sabe, Luciana? E o que podemos fazer para proteger os nossos filhos? Muitas coisas, muitas. A primeira é, como a Adriana falou, né? As crianças, os adolescentes, eles dão sinais, né? De que eles podem estar se radicalizando. O isolamento, por exemplo, é um desses sinais. Quando ele fica com discursos muito agressivos relacionados a determinados grupos, principalmente grupos vulneráveis, né? Pessoas pretas, mulheres, judeus. Preste atenção, converse, chame para conversar. Se ele está muito afoito a conteúdos, consumo de conteúdos violentos, existem subculturas específicas, tá? De glorificação de assassinatos em massa, de terrorismo. Você tem que conversar, você tem que pesquisar. Fixação em arma de fogo também é um sinal muito relevante, né? Muito tempo online. As meninas, quando elas estão inseridas nas subculturas e elas passam para a prática de automutilação, geralmente elas trocam o tipo de roupa que elas estão usando, tá? Elas passam a usar roupas mais fechadas para esconder as marcas, né, dos cortes. Então, são muitos sinais. Agora, também há algumas ferramentas que os pais podem utilizar. Do tipo? Né? Por exemplo, ferramentas de controle parental, tem alguns aplicativos, Family Link, Custódio, tudo isso são aplicativos que você pode usar, pai e mãe, para você conseguir fazer o controle. Isso pode botar no jogo também? Também dá algumas ferramentas, tá? Você tem que ir lá na plataforma. Seu filho joga, vamos lá, Roblox, tá? Que é uma porta de entrada também muito relevante. Isso. As comunidades em volta do Roblox também são muito perniciosas. Seu filho joga Roblox, vá lá no setor, tem um setor chamado Confiança e Segurança. Você vai lá e procura controle parental. Lá no Roblox tem a Central da Família. Lá no Discord tem a Central da Família. Então, tudo isso você pode ir lá analisar como que você pode manter o controle parental desses aplicativos que seu filho está utilizando. Tá? Eu dou uma olhada sempre no histórico também. Quando virem... Tem que dar uma olhada no histórico do teu filho. É proibido apagar histórico. Eu sempre vou lá dar uma olhadinha. Você tem que olhar, tem que proibido. Ver você está conversando. Não, outro dia meu filho tirou o horário do WhatsApp. Eu falei, mas quem que deu ordem para isso? Vai ficar com horário, sim. O que é isso, gente? Aí ele botou, né? Isso. A privacidade é uma questão importante para o adolescente, tá? Então, às vezes, quando a gente vai... Eu também tenho uma filha,
né, que é adolescente para mim, porque só tenho 19 anos, às vezes a gente vai tentar falar sobre a questão da privacidade, os adolescentes eles se sentem acuados, né? Mas sempre há um jeito que a gente consiga falar para mostrar para esse adolescente, para essa criança, dos perigos que nós temos ali online e que esse interesse nosso é para a proteção deles, tá? Sim. O mundo online, gente, é um tá perigoso, É isso aí, tá? Michele, eu adorei conversar com você. Eu gostaria de continuar essa conversa. Eu vou te ligar eu mesmo pra gente conversar, porque agora eu fiquei muito curiosa. Me ligue, que aí a gente conversa, tem muita coisa. Vou ligar como mãe, mas olha, muito obrigada. Você tem onde as pessoas possam se informar? Temos sim, a gente tem a página, tem o meu perfil no Instagram, como é o nome? Michele_Prado_BA, e tem a nossa página Stop Hate de Ódio Brasil. Muito bem. Que é Stop Hate BR lá no Instagram também. Nós fazemos relatórios de alertas públicos, né? Tem aplicativos nocivos quando a gente encontra, eu encaminho para a PF, faz o alerta para a família, para a sociedade, trazemos informações. Obrigada de verdade. Fiquei agora com os cabelos em pé aqui. Muito obrigada, viu, querida? Imagina, eu que agradeço, pais e mães, atenção, todo mundo. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu tô aqui com os pais, tá todo mundo assim, ó. Geralmente a reação que eu sempre tenho. Boa noite para você. Obrigada, viu, querida? Um beijo, Luciana. Obrigada demais. Que esperta, né? E umas coisas que você às vezes não tem noção. Eu não sabia esse negócio de Roblox. Você pode ir lá dar uma olhada. E dicas básicas. Dá uma olhada no histórico do seu filho no computador, no WhatsApp. Eu não fico olhando. E aquela coisa também depende de qual é o seu filho. Cada criança de um jeito. Você tem que sentir. Eu acho que o segredo é você tem que estar muito perto do seu filho para ver o que está rolando. Porque tem criança que você sabe que não vai ter problema. E tem criança que você sabe que talvez é uma fase. Eu acho que você tem que estar muito assim, ó, de olho. Filho é a sua principal responsabilidade. Isso para mim. Meus filhos são meu futuro, gente. Tem coisa mais importante que meus filhos? É verdade. E ter também essa sabedoria para não chegar já alertando. Às vezes eles estão bem por fora do que está acontecendo em relação a isso e a gente chega e faz aquele alarde todo. Eu acho que da idade, né? Porque com 14 anos dá para falar sobre tudo. Olha, o meu ele é bem desacelerado em relação a muita coisa. Às vezes a gente fala, às vezes a gente fala sobre que bom, mas às vezes eu também fico pensando, será que já é a hora? Aí eu fico brincando assim, fala com ela. Já tá com pelinho na axila, Bernardo? Eu fico perguntando, sabe? Já tá ficando com bigodinho, eu vou perguntando. Não, mamãe, não, eu sou criança. Então, assim, ele tem essa necessidade de mostrar, de provar pra gente o tempo inteiro que é criança. Principalmente com a chegada dos outros 2 irmãos. Há 14 anos é criança ainda, né? Ele tá com 13, não, mas né? Eu acho que precisa esperar um pouco. As pessoas ficam querendo, já tá com o namorado. Eu falei, gente, calma. Né? Por que todo mundo quer apressar o crescimento dos filhos, gente? Exatamente. Aí perguntam, às vezes, e seu filho tem namorado? Eu falei, gente, calma. Vai crescer, também tem fica, dúvida, fica né? Sem dúvida. Incentivando, né? Vai crescer, gente, calma. Isso também, a gente ficar o pai e a mãe chato o tempo inteiro, isso cria uma barreira também. Sim. Então é por isso que eu ainda acredito muito na relação. Eu sou meio old school nessa história. Eu acho que tem que ter essa relação. A gente pode se proteger com todas essas ferramentas. Nem sabia que tinha central da família no Roblox. Não sabia. Eu acho muito legal a gente se proteger o máximo que der. Mas acho que nada vai substituir a relação que você tem que ter com seus filhos. Concordo com você. Tem que trazer para perto. Senão você fica aquele pai chato e eles fazem quando estão na rua. Olha, aqui em São Paulo, nós temos o núcleo de... Olha que interessante isso. Núcleo de Observação de Análise Digital da Segurança Pública de São Paulo. O trabalho deles é se infiltrar, eu adorei isso, e monitorar as plataformas online. Simone Garuti também foi acompanhar esse trabalho. Coloca aí. Luciano Gimenez, nós vamos mostrar agora como a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo monitora comunidades criminosas nas redes sociais e como eles se infiltram para tentar localizar esses agressores. E mais, como alertar os pais. Obrigada, Simone. Desse papo todo eu entendi. A gente não deixa a criança andar no meio da rua sozinha, desacompanhada, por que deixa no computador, né? É isso que a gente entendeu. Tem uma frase nesse livro que eu citei que ele fala exatamente isso. Nós estamos super protegendo as crianças no mundo real e subprotegendo no virtual. E a pedofilia, por exemplo, é muito maior hoje na rede do que que não exista no dia a dia. Eu faço palestras sobre bullying nas escolas, é um tema muito delicado. Já fui em escolas palestrar para crianças que estão cumprindo medida socioeducativa. Então, imagina eu ter que falar com essas crianças. Claro. E o questionamento que eu me faço sempre, como mãe, como pessoa, como ser humano,
o que está faltando na vida dessas crianças em termos de valores, de metas, de objetivos? Por que elas sucumbem a alguém que elas nunca viram na vida, que está do outro lado do mundo? Porque essa pessoa é mais forte que a família naquele momento. O que falta na vida dela? Boa pergunta para a gente se questionar. E olha, agora eu vou conversar com um ex-incel, que a gente já explicou o que era, que vai nos contar como funciona esse mundo. Ele preferiu o anonimato e por isso vai usar uma máscara. Eu vou chamar ele de Timpa, foi o nome que ele escolheu. Boa noite, Timpa. Boa noite, Luciana. Tudo bom? Tudo bem, querido, e você? Carioca. Timba. Isso, Timpa Carioca. Timpa, tá bom. Muito obrigada pela ajuda. Timpa, você era um incel? Você viveu isso por algum momento? Você se sentia preterido, diminuído de alguma forma? Conta pra gente. Então, revendo esse hoje, nossa, deu até como se fosse um remake de tudo que eu tinha pensado naquele tempo, porque eu sempre fui muito sozinho, né? Eu sempre sofri bullying na escola, eu era um cara muito solitário, eu não tinha muitos amigos, então a família também não sabia lidar muito bem com isso. E aí, como eu entrei nesse meio através de jogos, né, de falava de jogo, de anime, de série, eu acabei frequentando e achava que estava ali entre amigos, completamente diferente como eu estou agora com o meu canal. Então, as pessoas me xingavam, me humilhavam, e eu não percebia. Eu sempre ficava o tempo inteiro tentando me justificar, mas quando eles souberam que eu sou do Rio de Janeiro, que eu não sou branco, que eu não tinha condição financeira elevada, aí começou os ataques, começaram a xingar, perseguiam, falavam que ameaçaram minha família inteira. Eu fiquei muito doente, até hoje eu sofro com isso, porque eu fiquei com 2 doenças que eu quase nem era para estar vivo mais, mas que eu estou tratando, e foi um verdadeiro pesadelo. Foi assim, eu vivi um verdadeiro pesadelo enquanto estava no meio, achando que as pessoas eram meus amigos, sendo que eles me odiavam. O que seria um incel, em poucas palavras? E por que um incel tem dificuldade com meninas? Bom, incel, eles falam completamente diferente do que realmente é, que seria só um carinha que não consegue ficar com a menina, mas na verdade é cara que, enfim, às vezes tem um problema com o próprio amor próprio, tem problema com ego, e eles têm muito problema com menina porque eles querem uma menina em um formato que ela faça as coisas que hoje em dia ninguém mais faz, sabe? Então eles querem exigir que a menina seja isso, aquilo outro, tem que ter aparência assim, assado, e que tem a obrigação de fazer a vontade deles, só que eles esquecem que hoje em dia ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a gostar dele, de ninguém, sabe? Aí quer porque quer. Não, você tem que fazer essa minha vontade, se não fizer, é o fim do mundo. Vou conseguir, vou fazer, você quer. Que nem aconteceu comigo. Se eu não falasse o que eles queriam que eu falasse, se eu não fizesse do jeito que eles queriam que eu fizesse, que foi o que aconteceu, aí começou os ataques, começou a perseguição online, começou a perseguição tudo quanto é rede social. Inclusive, eu poderia estar aí, mostrando, sem a máscara, mostrando o rosto, falando meu nome, só que eu não faço porque, como agora eu estou começando a me reerguer no meu trabalho, estou começando o meu trabalho, na minha saúde, eu não queria estar revivendo todo esse pesadelo que foi o que durante 5 anos de pesadelo. No total foram 10, mas 5 anos de segurando, toda hora melhor não. Quantos anos você tem? Foi terrível. Quantos anos você tem? Atualmente eu estou na faixa dos 30, mais para frente dos 35, 36. Eu nunca revelo verdadeiro porque eu tenho ainda um receio dos caras poder vir pegar a minha informação, mas quando eu entrei, eu estava na faixa dos 20 anos. Então, 20 anos. Ainda é um jovem adulto ainda. E como é que faziam para chantagear as meninas? Bom, eles tentam pegar os dados da pessoa, a foto, editam em sites de IA para botar foto com roupa, e aí fica falando que vai vender na internet, que vai divulgar para a família, para a mãe. Aí ficam falando um monte dessas besteiras aí, e todo mundo acredita que são vários perfis. Às vezes é um cara só, com vários perfis falsos, comentando, e você realmente fica apavorado. E sabem como falar de uma maneira que você ficou com muito medo. E qual foi a pior coisa que você já viu, ou presenciou, ou soube que o incel fez?
assim, em relação ao que aconteceu, além das ameaças que foram muito pesadas, mas muito pesadas mesmo. Teve um carinha que foi esse mesmo que estava com esses perfis fake me ameaçando. Ele fez uma música falando, bem pesado, nem sei se eu posso falar aqui, que era sobre um cara ter relação com a mulher sem vida, um negócio de tudo disso. Eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Porque aí, quando eu descobri isso, eu entendi por que o cara me atacava tanto, por que ele me atacava tanto. Porque eu não tinha nada a ver com aquele mundo, sabe? Eu achava que era uma coisa ali, mas não sabia realmente. Caiu a ficha, literalmente. Sim. Oi? Caiu sua ficha, finalmente você viu que aquilo não era você. Caiu. Que bom, né? Timpa, muito obrigada. Eu estou me dizendo que eu tenho que cortar, terminar o assunto, mas eu queria te agradecer. Parabéns, porque a gente sabe que qualquer ciclo para você ressignificar não é fácil. Então, parabéns pela sua força de vontade mesmo, viu? Muito obrigado. Eu agradeço muito o espaço aí, porque realmente é complicado, mas sim, eu que agradeço. Você conseguiu, parabéns. Temos orgulho de você, viu? Muito obrigado. Obrigada, querido. Mas é isso, uma pessoa falando, olha, você pode. Porque o momento ali, às vezes, você está fragilizado, você não vê que tem um futuro. Quando você é criança, você acha que vai tudo acabar, gente. Você não sabe que você vai ficar mais velho, que aquilo não vai significar mais nada, que você vai crescer, que você vai namorar, que seu corpo vai se ajeitar, que você vai trabalhar. As pessoas, quando você é adolescente, você não vê isso, você não vê o futuro, né? Tudo passa, né? Tudo passa, mas isso a gente só vê, né? Mais velho. A gente ficando mais velho. Naquele momento, meu Deus, imagina, com 15 anos você desesperado porque uma menina, você nem vai lembrar o nome da menina. Bom, se realmente eu puder dar um conselho, você tem que ficar muito perto dos seus filhos, muito perto dos seus filhos. Eu queria agradecer os meus convidados, a Thaís. Thaís, muito obrigada. Eu tô te esperando lá no Bagaceira, hein? Eu que agradeço. Já tá marcado, né? Perfeito, amor. O podcast dela tá bombando e eu tô louca pra ir. Obrigada, viu, Muito obrigada, viu, querida? Maravilhosa demais. Queria agradecer ao Juliano. Juliano, muito, muito obrigado. Tenho certeza que você também está sendo um pai maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Lu. Obrigado. A gente faz o que a gente pode, né? É a nossa melhor função. Queria agradecer a Fernanda também. Fernanda, muito obrigada. Foi muito esclarecedora a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. É muito importante a gente poder trazer pautas assim. Parabéns pela iniciativa sua, do programa, de esclarecer isso para as famílias, porque é um assunto urgente. É urgente. Eu acho que é importante para todos vocês que estão nos assistindo. Se você não tem filhos, você tem um sobrinho, você tem um neto agora, que os seus filhos já cresceram. E é o que a gente falou. A gente se preocupa com a criança na rua. Agora tem uma outra preocupação. A gente tem que estar inserido na vida deles eletrônica, na virtual. Que às vezes é mais intensa do que a vida na rua. Porque a rua a gente sabe onde está. Então, ó, olhinho fica ligadíssimo. Eu sou dessas. Eu acho que a gente tem que ir devagarzinho, né? Mas, ó, ligada nos filhos. Estamos ali. E o que a gente falou, ficamos muito pouco tempo com os nossos filhos. 12 verões, 12 invernos, 12 Páscoas. Então, não perca tempo, porque depois eles vão embora e aí? Já foi, né? Queria agradecer a todos vocês e mandar um beijo especial hoje para o meu filho Lourenço e para o Lucas. Amo vocês, vocês são a razão da minha vida, viu? Um beijo. Boa noite, obrigada.